Hoje nós chegamos ao nono conceito dos riscos pessoais e sociais por violação de direitos, acompanhados na proteção especial do SUAS. E sempre lembrando que, embora esses sejam riscos que vão indicar a necessidade de acompanhamento familiar especializado, isso interessa para a básica também, para a proteção básica, já que o CRAS precisa identificar quando uma situação extrapolou o escopo do seu nível de atenção e exige atenção especializada. Simbora falar sobre o ato infracional? Eu sou Ana Pincolini e esse é o Suas Conversas. Olá, colegas do SUAS, tudo bem com vocês? Hoje chegamos ao conceito de ato infracional, utilizando aí o Manual de Instruções da Resolução CIT 04 de 2011. Esse aqui que está nos acompanhando nessa série. Só que não. Fica comigo que eu garanto que você vai se surpreender com um fato bem interessante sobre esse conceito. Mas antes, eu convido você a curtir esse vídeo e inscrever-se aqui no Suas Conversas, ativando o sininho das notificações para ser avisado dos vídeos novos que eu vou colocando. Convido também a me seguir lá no Instagram, @AnaPincolini, pois por lá eu divulgo os cursos com inscrições abertas, enfim, todas as ações nas quais eu estou envolvida. E as minhas redes sociais estão aqui abaixo do player na descrição do vídeo. No dia em que vamos falar do conceito do risco pessoal e social por violação de direitos, chamado ato infracional, venho eu e digo para você que simplesmente não tem esse conceito no Manual de Instruções da CIT. Se você der um localizar, vai identificar que a expressão ato infracional aparece uma única vez no documento, na página 15, na seguinte frase, abre aspas. As medidas socioeducativas são sanções aplicadas aos adolescentes com prática de ato infracional e que estão previstas no capítulo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA. Dentre as medidas socioeducativas descritas no ECA, apenas a liberdade assistida, LA, e a prestação de serviços à comunidade, PSC, são responsabilidade da assistência social. Fecha aspas. Vejam que encontramos o conceito de medida socioeducativa e a palavra ato infracional ali no meio, mas não o conceito de ato infracional. Só que nessa série nós estamos em busca do conceito, pois esse é o risco pessoal e social por violação de direitos. A medida socioeducativa é a sanção aplicada pela Justiça da Infância a quem comete o ato infracional. É o que se faz diante do ato infracional. E fique com esse número na mente, assim. A expressão ato infracional, lá no manual da CIT, apareceu uma vez. E a expressão medida socioeducativa apareceu 18 vezes. Bom, não tem no manual da CIT. Vamos para a lei do SINASE, que regula o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. Aí deve ter o conceito de ato infracional, certo? A lei do SINASE é a Lei 12.594 de 2012. Muito bem, vamos lá e damos um localizar. Melhorou, aí encontramos 12 ocorrências da palavra ato infracional. Só que nenhuma das 12 traz o conceito. Isso que o artigo 1º tem alguns parágrafos de conceitos e definições. Dá o conceito de SINASE, o conceito de medida socioeducativa, o conceito de programa de atendimento, unidade de atendimento, entidade de atendimento, mas não o conceito do tal do ato infracional. Nas 12 vezes em que o termo é mencionado, trata-se de palavras como a apuração do ato, a gravidade do ato, a prática do ato, mas nunca o que é o ato em si. Pesquisando a expressão medida socioeducativa, encontramos 24 ocorrências, exatamente o dobro da palavra ato infracional. E é de se esperar, pois afinal essa é a lei que organiza justamente o sistema socioeducativo. Ou seja, a execução das medidas socioeducativas em nível nacional, é o que dá resposta ao ato infracional. Mas eu que sou da assistência social, eu estou interessada no risco pessoal e social por violação de direitos, chamado ato infracional. Porque é sobre esse risco que eu preciso intervir. Então eu preciso do conceito dele, e não apenas da medida, que é uma resposta ao ato. A medida é uma das respostas, inclusive. Sublinhe isso, apenas uma das respostas, que é a resposta legal,
que é dada diante do ato infracional pelo juiz da infância e juventude. Bom, como eu sigo na caça do conceito de ato infracional, e como eu acho que isso é importante para minha intervenção especializada lá no CREAS, vamos procurar o conceito no caderno de orientações técnicas das medidas em meio aberto. Esse é o documento que fala do acompanhamento das medidas socioeducativas do CREAS e do atendimento, enfim, a adolescentes que praticaram ato infracional. É esse bonitinho aqui. Não se preocupem que todos os documentos vão estar disponíveis para você baixar. E já já vocês vão entender por que eu estou fazendo todo esse rodeio para falar do conceito do ato. Mas só acompanhe o meu raciocínio. Bom, no caderno, a palavra ato infracional, nesse caderno de orientações técnicas, aparece 44 vezes. Dá um localizar ali que você confere. Só que assim como na lei do SINASE, trata-se da gravidade do ato, das consequências lesivas do ato, enfim, fala-se muito do ato, mas não está ali o conceito do ato, enquanto um risco pessoal e social por violação de direitos. Já a expressão medida socioeducativa aparece 100 vezes, ou seja, mais que o dobro das vezes que aparece a expressão ato infracional. O que eu quero problematizar com isso? Que eu acho que aqui tem um charuto que não é apenas um charuto. What? Espera aí que eu vou explicar isso para os não psicólogos. Essa teria sido uma fala famosa de Freud, vocês sabem, os psicólogos e psicanalistas trabalham em cima de interpretações, que existe um significado que está ali por trás de algo que fazemos ou que dissemos. Só que nem tudo no mundo necessariamente precisa ter um significado oculto a ser descoberto. É nesse sentido que Freud teria dito que às vezes um charuto não significa uma fixação nisso ou naquilo. Às vezes um charuto é apenas um charuto. Só que nesse caso do sumiço do conceito do ato infracional nos documentos do SUAS, eu não acho que um charuto seja apenas um charuto. Para mim isso é um sintoma. Isso tem um significado que mostra como temos trabalhado em geral, muito mais com as medidas do que com o ato nos CREAS. Eu até entendo que em documentos legais, assim como leis, códigos de processo, estatutos, apareça mais vezes palavras que se relacionam ao que você faz, as sanções, as formas de responsabilização, do que aos significados atribuídos a uma conduta. Para mim, que vou trabalhar em cima da situação de risco pessoal e social por violação de direitos, ou seja, daquela condição de risco chamada ato infracional, soa estranho os próprios documentos da política de assistência enfatizarem tanto a medida socioeducativa e tão pouco o ato infracional enquanto risco pessoal e social por violação de direitos. É isso que eu quis pontuar com o título desse vídeo. O seu CREAS trabalha com o ato infracional como risco pessoal e social por violação de direitos? Ou será que o seu CREAS trabalha com a medida socioeducativa? Então eu vou fazer o meu primeiro postulado aí. Bota aí, Pingoline 2022. Deixando claro, eu não tirei isso de livro nenhum, não tem nenhum autor, é a minha percepção sobre esse fato. Mas ela não tem base no Ministério do Ar, ela tem base nos documentos que eu li nessa vida. Postulado 1 da tia Ana. O ato infracional não tem sido plenamente tomado enquanto risco pessoal e social por violação de direitos. Postulado 2 da tia Ana. Tendemos a trabalhar com a medida socioeducativa. E ok, essa é uma das respostas e o serviço de atendimento em medidas socioeducativas é um dos serviços do SUAS. Mas ainda temos que avançar para trabalhar com o ato, enquanto uma situação de risco ao qual o adolescente está exposto. E logo eu vou dar um exemplo que vai mostrar como essa discussão se reflete lá no miudinho do CREAS, que vocês sabem, aqui a gente olha o impacto da teoria na nossa prática. Mas eu falei que esse vídeo tinha o conceito. Claro que existe um conceito de ato infracional, não dá para terminar o assunto sem colocar o conceito. Vamos encontrar o conceito do ato infracional lá no ECA, no artigo 103, onde está o seguinte: considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal. Ou seja, toda infração prevista no Código Penal e na Lei das Contravenções Penais, quando praticada por alguém com menos de 18 anos, é chamada de ato infracional. Temos um conceito, ou seja, ele está no ECA, ele é um conceito legal, ele é um conceito jurídico. Nesse momento, temos trabalhado com ele. Ok, não está errado, mas quando eu trabalhava no CREAS, um dia a gente se deu conta que a gente trabalhava muito mais com as medidas socioeducativas, que são a resposta legal diante do ato,
do que com o risco, ato infracional, que a gente acabava se detendo nesse conceito legal. Como isso se materializa na prática? Um CREAS que trabalha com a medida vai receber o adolescente e sua família, vai agendar os atendimentos, vai fazer o plano individual de atendimento, o PIA, e encaminhar para o juiz em 15 dias, como manda a lei do SINASE. Se for uma prestação de serviços à comunidade, esse CREAS vai encaminhar o adolescente para cumprir a medida no tal lugar, X horas por semana, e vir no CREAS no dia tal, tantas vezes no mês, vai enviar relatórios sobre o andamento da medida e quando a medida acabar, vem a guia de desligamento. Terminou. Um CREAS que trabalha com a medida é isso. Agora vamos pensar um CREAS que trabalha com o ato infracional enquanto risco pessoal e social por violação de direitos. Ele vai fazer tudo isso também, pois os CREAS executam as medidas e elas são determinadas pelo juiz. Quantas horas, qual a duração, é assim mesmo. É o juiz quem entende lá das leis e aplica a medida. Só que além disso tudo, o CREAS tem que trabalhar o ato infracional enquanto um risco social. Então ele tem que olhar para a família inteira e não só para o adolescente, porque afinal de contas o SUAS tem matricialidade sociofamiliar. O CREAS que trabalha com o risco do ato infracional vai ter que fortalecer a capacidade protetiva para que essa família consiga prevenir a recorrência do risco. Isso envolve a família inteira. Assim como eu não acompanho a criança que foi abusada, mas a família em que ocorreu um abuso, eu não acompanho a mulher que sofre violência, mas o núcleo familiar cujas relações de gênero são mediadas pela violência, eu também preciso olhar dessa forma o ato infracional, com o plus de que, além disso, além de olhar ele como um risco, eu tenho uma medida judicial em execução. Uma vez, numa palestra, eu recebi a seguinte pergunta. O adolescente cumpriu a medida. O tempo da liberdade assistida estava concluído. Eu encaminhei o relatório final para o juiz, mas ainda tinha tantas coisas para trabalhar com aquele adolescente que não deu tempo naqueles 6 meses da medida. Mas eu preciso desligar, pois eu não posso estender a medida para além do que o juiz determinou. O que eu faço? Na hora eu respondi, colega, a duração da medida, sim, é determinação judicial, mas a duração do acompanhamento especializado nos CREAS é prerrogativa técnica. São os profissionais que vão dizer quanto tempo vai durar. Então, se ainda tenho que trabalhar, você vai seguir acompanhando. E não só o adolescente, mas aquela família, incluindo o adolescente, pois é do risco pessoal e social que você está tratando. É disso, é para isso que você olha. A medida é a resposta judicial ao ato infracional. A resposta judicial que, por acaso, é executada dentro do SUAS. Só que a resposta do SUAS não pode ser apenas a execução da medida. A resposta do SUAS ocorre paralelamente à medida. É o trabalho social especializado. E a duração deste não é determinada pelo juiz. É determinada pelo plano de acompanhamento familiar. É determinada pelo consenso entre o profissional de nível superior e aquela família. É por isso que eu convido você a seguinte reflexão. Se olhe para o seu CREAS e pense, se a medida socioeducativa é apenas uma das respostas diante do ato, que é a resposta legal, qual é a resposta do SUAS para além do cumprimento da medida? Coloca aqui nos comentários, o seu CREAS, ele está trabalhando com a medida socioeducativa ou ele está trabalhando com o ato infracional enquanto risco pessoal e social por violação de direitos? E claro, como quem vos fala é psicóloga, eu já adianto a vocês o seguinte, ainda vamos falar muito mais sobre isso. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gosta dos conteúdos das suas conversas, curta esse vídeo e inscreva-se aqui no canal. A gente se vê na próxima conversa para continuar esse assunto. Tchau!